Muito bem, para a aula de hoje, revisão das exponenciais e dos logaritmos. Então, nós começamos recordando as propriedades. Vou precisar que vocês se recordem aí, olha, da potência, né? Então, o expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada. Se esse expoente é 1 é a base, se esse expoente é 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Se esse expoente é negativo, inverte. Tá, ó. E se for fracionário, transforma em radical. E vice-versa. Se for radical, transforma em fracionário. O expoente que está dentro do radical, numerador. O índice, denominador. E aqui as propriedades, né, que a gente vai trabalhar. Produto de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Divisão de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Para multiplicação e divisão, cada fator ganha um expoente. Tá? Só na multiplicação e na divisão. Adição e subtração, essa propriedade não se aplica. Potência de potência, conserva a base, multiplica-se os expoentes. O que nós temos que ver para a exponencial é o comportamento da função. Então, todas as vezes que essa base for maior do que 1, ela é crescente. Então, 2 elevado a x, 3 elevado a x, 4 elevado a x. A hora que nós formos construir o gráfico, vamos perceber esse comportamento. Então, linear, reta, função quadrática, parábola, exponencial, quando a base é maior do que 1, crescente. E quando a base está entre 0 e 1, a função, o comportamento dela é uma curva decrescente. Tá bem? Então, 1/2 elevado a x, 1/4 elevado a x, o que tiver entre 0 e 1, tá? A gente vai ter a função decrescente. E a resolução das equações é o nosso terceiro ponto aí. Então, a recordação das propriedades, né? O comportamento da função, o gráfico que ela descreve e a resolução. Então, veja, ó, exponencial, porque tem variável no expoente. E a resolução é bases iguais, expoentes iguais. Então, vejam os dois exemplos. Aqui a resolução comentada, tá? Para deixar na mesma base aí. Tá? Lembrando aqui, ó, que é 1, aqui a base é 2, então eu tenho que escrever 2 elevado a 0, ó. 2 elevado a 0. Tá? Então, expoentes iguais, torna-se uma função do primeiro grau. Em alguns casos, a gente vai cair na função quadrática, acha o delta, acha o Bhaskara, acha as raízes ou por soma e produto. Tá bem? Então, vamos aí a alguns exemplos para a gente poder fazer e comentar aí as resoluções. Então, aqui os 3 primeiros exemplos, gostaria que vocês transcrevessem aí. Depois a gente faz a resolução comentada, vocês vão encontrar aqui a resolução, a resposta para conferir. Não é para enviar no Connect, basta fazer no caderno para estudo, para acompanhamento. Tá? Não precisa enviar por e-mail. Essas atividades são feitas aqui na aula síncrona, para contar a presença para vocês aí, tá bem? Então, aí a resolução desses 3 primeiros exercícios de equação exponencial. Então, aqui, ó,
81, fiz a decomposição. Veja, 3 elevado a 4. Então, decompõe na base 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Bases iguais, expoentes iguais. Aqui para o 125, a mesma coisa. Fiz aqui a decomposição. Aqui. Tudo por 5. Então, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, eu posso escrever que 125 é 5 elevado à terceira. Bases iguais, expoentes iguais. Mais um aqui, de grau médio. Tá, ó. Tá vendo que aqui é 10 e aqui é 1. Como que eu vou escrever ambos os lados com a mesma base? Usando a propriedade expoente zero. Caiu numa equação do primeiro grau de resolução simples aí. Cuidado com as regras de sinal na hora de mudar de membro, tá? Não precisa fazer todas as passagens, pode um pouquinho mais rápido, aqueles que têm habilidade com cálculo aí, né? Escolheram a engenharia aí por conta da habilidade de fazer cálculos aí. Muito bem, mais 2 exemplos. Letra D e E. Marquem no caderno, resolvam, e aí a gente mostra aqui a resolução comentada para vocês. Quem já tem facilidade já pode estar trabalhando com os exercícios dos recursos que estão na plataforma do Connect. Muito bem, aqui a resolução da letra D e E. Confiram os resultados. Então, aqui eu estou trabalhando com essa propriedade. 1 sobre 49 é 1 dividido por 7 ao quadrado. Aqui a base é 7, aqui é 1/7. Para que fique na mesma base, eu vou inverter. Bases iguais, expoentes iguais. Então, precisei desta propriedade aqui. Mesma coisa, fiz a decomposição do 125 e do 8. 5 ao cubo, 125. 2 ao cubo, 8. Não está na mesma base, vou ter que inverter. Se eu invertir, eu preciso do sinal de negativo. Mais um exemplo, letra F. Tentem resolver. Rascunhem aí. Depois só confere com o comentário que está sendo feito aqui na videoaula. Tá? A resolução passo a passo. Tem outras maneiras aí de resolver, às vezes o pessoal vai de uma outra forma, chega no mesmo resultado aí. Tá? O importante é não aplicar nenhuma propriedade, nenhum conceito errado. Tá? Não precisa ser dessa forma aqui a resolução aí. 1/5, eu estou trabalhando com a propriedade expoente negativo. Esse negativo multiplica aqui as duas parcelas, cai numa função do primeiro grau, acha o valor da variável x. Aqui é 3 dividido por 6, né? Uma fração redutível, simplifica por 3, você chega neste resultado aqui. Agora, alguns exemplos para a gente trabalhar aquela propriedade do expoente fracionário. Então, 3 exemplos aí, A, B e C, para trabalhar com radical, ter domínio desses conceitos, para trabalhar muito bem no cálculo 1, no cálculo 2 e nas disciplinas específicas das engenharias. Muito bem. Aqui, raiz quadrada de 7, eu transformei num fracionário, ó. O expoente numerador, o índice denominador. Embora aqui não apareça, né? É invisível, é o número 1 e o 2. Tá?
Aqui também, ó, não aparece o expoente 1, ele é invisível, mas sabemos, né, 5 elevado à primeira, então vai ficar 1/3. Sempre o que está dentro do radical como expoente é numerador e o índice denominador. 25, 5 ao quadrado, potência de potência multiplica, né? Bases iguais, expoentes iguais. Temos aí a resolução. Aqui, ó, pode achar o MMC ou pode fazer o produto em cruz. Eu fiz o produto em cruz, ó, 2x vezes 3, 6x, passa o 6 dividido. Quem preferir, ache um MMC. Terceiro exemplo, 8/32, fiz a decomposição na base 2, tirei do radical, apliquei a propriedade da potência de potência, bases iguais, expoentes iguais. Quem preferir, pode dar 0,3, em vez de escrever 3/10, pode deixar aí 0,3. E mais um exemplo para vocês tentarem resolver. Então, vocês verifiquem aí, tem o fácil, o médio e aquele que é um pouquinho mais complexo. O que nós, professores, esperamos? Que você consiga resolver o de grau fácil e o de grau médio. Aqueles que conseguirem o de grau um pouquinho mais complexo aí estão de parabéns aí, né? É aquilo que eu falei, treino, resolver. Se errar não tem importância, através do erro é que você vai estar aprendendo, aí você não vai errar mais. Então, conferindo, ó, o 8, 2 ao cubo, potência de potência, o 3 vai multiplicar as duas parcelas, 3x menos 3. Vou tirar do radical, então 64 é 2/6, vou tirar do radical, expoente numerador, índice denominador. Bases iguais, expoentes iguais, fiz o produto em cruz, quem preferir pode achar o MMC, e verifiquem aí, confiram aí se o resultado é igual a 7 aí. Tá bem? Então, revisão aí da parte das funções exponencial e log. Para o log, olha o que a gente precisa saber aí, olha. O log nada mais é do que a função inversa do exponencial. Tá? Então, veja aqui, ó. O B é o logaritmando. O x é a resposta, que é o logaritmo, o a é a base. Quando eu transformo numa exponencial, ó, a elevado a x é igual a b, ó. Tá? É a nossa exponencial. Então, resolver log, por definição, é resolver a exponencial. Tá? Então, aqui, ó, no primeiro exemplo que ele deu, log de 32 na base 2, 32 é o logaritmando, 5 é o logaritmo, 2 é a base. Log de 1000 na base 10, igual a 3. Logaritmando é 1000, o logaritmo é 3, a base é 10. Ó os exemplos aqui, ó. Vamos resolver aí, ó, o que está proposto aí no livro. Vamos resolver aí o que está proposto. Opa! Veja, ó, duas propriedades. Logaritmando igual a base, a resposta é sempre 1. E se o logaritmando for 1, a resposta é 0. Ó, pela definição, ó, meio elevado a x igual a 1, meio elevado a x igual a meio elevado a 0, bases iguais, expoentes iguais. Ok?
Então, essas propriedades aí que a gente tem que guardar aí, ó. Vejamos aqui, ó. Log de 2 na base 8, ó. Tá vendo que é resolver exponencial? Se aplica a definição de logaritmos, você cai numa exponencial. 2 ao cubo, potência de potência, 3 vezes x, 3x. 3x é igual a 1, x vale 1/3. Aqui também, ó, 1/8 elevado a x igual a 16. 8 e 16 eu levei para a base 2. Aqui eu apliquei a propriedade do inverso, né? Para que fique na base 2, ó, 1 sobre 2, 2 elevado a menos 3. Potência de potência. E chegamos ao resultado 4/3 negativo. Então, agora, vocês vão resolver essas daqui para mim. Tá aqui uma listinha de log. Tem fácil, médio e aquele que tem que pensar um pouquinho mais. E aí, em seguida, a gente coloca a resolução comentada. Tá bem? Então, vamos lá. Pode fazer no caderno de vocês, só vai conferindo com as minhas respostas. Algumas são imediatas porque trata-se de propriedade, mas tentem fazer a resolução. Se for questão dissertativa, você coloca a resposta, o desenvolvimento, nunca deixe em branco, né? Então, ó, lembrando, logaritmando e base iguais, a resposta dá 1. Se o logaritmando é 1, aplica a definição, a resposta dá 0. Outro exemplo, confere, aqueles que têm um pouquinho mais de agilidade aí, ó. Já pode fazer, ó, 49 é 7 ao quadrado, já pode fazer a potência aqui, ó, potência de potência, ó. Eu fiz passo a passo. Se você quiser, você pode agilizar um pouquinho a sua resolução aí, ó. Quarto exemplo, log de 64 na base 4 igual a x. Tem aluno que prefere deixar na base 4, tem aluno que volta tudo para a base 2. Eu aceito as duas respostas aí. Eu até coloquei aqui, ó, tá? Ou com a base 4, ou quem preferir levar para a base 2, vão chegar aí na mesma resposta. Um exemplo de decimal, quem preferir faz em fração. Quem preferir, deixa em decimal mesmo, tem que ser fácil para vocês a compreensão. Coloquei um exemplo de radical, que é o que nós falamos, né, na exponencial da propriedade. Então, saber transitar com muita tranquilidade com essas propriedades. 32, ó, 2 à quinta, potência de potência, 5 vezes x, 5x. Raiz quadrada de 2 eu transformei numa base com expoente fracionário. E achei o valor da variável x. Letra G. Façam aí rapidamente. Já vão treinando o tempo que vocês levam para fazer a resolução. Tá? Esses não precisa enviar. Repito, para enviar no Connect é só atividade prévia e o quiz. Esses são treino aqui durante a aula, para a gente ir resolvendo, tirando dúvidas, praticando, contando a presença. Tem os do recurso, pode mandar as dúvidas dos recursos, quem já está um pouquinho adiantado. Quem mandou por e-mail aguarda, a hora que finalizar a aula eu vou lá, vou ver, vou responder um de cada vez. Tá? Um outro exemplo.
também, ó, de log, recordação. Ah, Fátima, eu quero utilizar esses exercícios aqui para colocar no trabalho. Pode, só não vai pegar a minha resolução, né, a minha ficha e estar enviando aí, né? Tem aí o trabalho com a sua caligrafia aí de fazer. Vou pedir a gentileza nas atividades de vocês colocarem o nome, curso, o número da matrícula de vocês, né? Se identificar na hora que estiver mandando as atividades. Não lembro se eu fiz esse comentário na primeira aula, estou fazendo agora, tá? E cuidado com o envio de arquivos aí. Tem gente que está mandando o mesmo arquivo aí equivocadamente. Então, a primeira aula vocês tiveram orientação, a partir de agora cada um enviando o seu arquivo, a sua atividade, a sua fichinha com o seu nome aí, tá? Para ser feita a correção aí. Letra I, aqui finalizando. E vou deixar para vocês uma proposta de trabalho. Ó, estão resolvidos. Veja, são 6 exercícios resolvidos, com um grau de dificuldade um pouquinho mais complexo, mas que eu gostaria que vocês estivessem desenvolvendo aí, porque utiliza bastante conceitos de matemática. Então, uma listinha aí de 6 atividades, letra E, F, aqui, ó, esses 2 também. Coloquem, registrem aí no material de vocês. Tem a resposta aqui. Depois vocês podem voltar no vídeo, parar, fixar. Tem aqueles que colocam em modo lento, né? Tem aqueles que colocam em velocidade máxima. Fiquem aí à vontade. Estão as resoluções. Se tiver alguma dúvida, manda o de vocês para eu verificar se foi erro de sinal, se foi erro de propriedade, se foi alguma inversão, né? Então, a gente está aqui para ajudar, para auxiliar. No primeiro momento, você pode fazer olhando para essas atividades. No segundo momento, já tenta fazer sozinho. Aí, a partir do terceiro, quarto, quinto exemplo, você já está apto aí na revisão. Então, já vimos função do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial e log. O que precisa, tá? O essencial aí que precisa saber para estar desenvolvendo aí limite das funções, derivada das funções. Está bem? Então, repetindo, só vai enviar a prévia e o quiz, que é na tarefa. De preferência, enviar na forma de arquivo, Word ou PDF. Tá? Com nome, curso, número de matrícula de vocês. Envia a atividade prévia no local específico para ela. O quiz na tarefa. Tá? E esses que nós estamos fazendo aqui, vocês vão conferindo, vão resolvendo para fixar. São exercícios de fixação. Bem? E agora a gente passa aí as atividades do recurso. Aí a gente vai discutindo aí o que está sendo proposto nesse material
da plataforma do Conect. Obrigada!